Meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando a vocês que aqui no canal Fala de Não, nós temos aulas para a classe de adolescentes de 13 a 14 anos, de juvenis, que é essa, e também para a classe de jovens. Tá certo? Nós estamos trabalhando. Agradeço a Deus por todos que estão assistindo, compartilhando os nossos vídeos. E fica aqui o nosso convite, fica aqui o nosso pedido. Assistam os nossos vídeos, nossas aulas, curtam, compartilhem. Tem muita gente que está sendo abençoada com esse trabalho. É só você olhar nos comentários, tá certo? Então compartilhe os nossos vídeos, manda para todo mundo, para todos os grupos da sua igreja. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu quero lhe pedir a gentileza. Inscreva-se no canal. É inscrever. O que eu faço para me inscrever no canal Fala de Não? É só clicar aqui no bonequinho amarelinho. Você estará automaticamente inscrito no nosso canal. E também peço que você deixe o sininho de notificações ativado, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, você será avisado em primeira mão para acessar o nosso conteúdo. Eu sou o Denão, tá certo? Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Estou aqui com vocês todas as semanas com aulas da Escola Dominical. Você vai encontrar aqui também no nosso canal assuntos relacionados à juventude. Trabalhamos aí neste universo jovem e adolescente há mais de 20 anos. E o Senhor tem nos dado a sua graça para pregar a sua palavra, para dar palestras, para participar de conversas e de debates entre pais com assuntos relacionados a pais e filhos, a família em geral, enfim. Olhe por nós, inscrevam-se no canal, compartilhe e nos ajude a manter esse canal sempre atualizado com a palavra de Deus. Nosso canal é focado na palavra de Deus. Deus abençoe todos os irmãos que têm nos acompanhado. Quero lembrar que na descrição dos vídeos você encontra todas as minhas redes sociais, meu número de WhatsApp para você falar diretamente comigo, para você participar de grupos de professores da IBD. Não coloque o seu número nos comentários dos vídeos, não. Me chama, pega o meu número de WhatsApp que está aqui na descrição dos vídeos e me chame. Eu vou perguntar de onde você é, a tua cidade, o teu nome, e vou te incluir se você quiser. Nós temos 2 grupos de professores de todo o Brasil e de fora do Brasil. Acabamos de adicionar uma irmã agora que está na Bélgica. E eu quero agradecer a Deus por causa que, através desse trabalho, temos crescido. Nosso lema é: vamos crescer juntos, tá certo? Então fique conosco. Material em PDF também. Alguns irmãos pediram para nós, continua fazendo material em PDF. Então, fique ligado. Aqui na descrição dos vídeos tem um link que você baixa o material em PDF e acessa no celular, manda para os seus alunos. Enfim, é uma interação maravilhosa que esse meio de comunicação nos permite ter entre alunos, entre professores, entre todo mundo. E nós estamos aqui à sua disposição, tá certo? Então vamos à aula 10 na classe de juvenis. Mas antes, roda a vinheta. A dimensão presente e futura do reino, tá certo? Nós estamos estudando Jesus e o reino de Deus. Estamos já na aula 10, meus irmãos. Que maravilha! Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios 4:20. O texto está em Mateus capítulo 5, capítulo 10 e versículos de 5 ao 15. O reino de Deus possui 2 dimensões que serão estudadas por nós nesta lição: a presente e a futura. Conheceremos como Deus se manifesta em toda a sua glória e poder por intermédio do seu reino, promovendo transformações tanto no tempo presente quanto no tempo futuro. Também refletiremos acerca do papel da igreja no reino de Deus. Basta adorarmos a Deus em nossas igrejas dentro das 4 paredes? É uma boa pergunta. Bom, imagine um reino que já existe e que exerce o maior poder já conhecido. Agora, tente imaginar este mesmo reino como algo que jamais terá fim. Muito pelo contrário, que triunfará por toda a eternidade. Então é dentro desse aspecto que nós temos aqui esta lição, tá certo? Tratando da dimensão
do aspecto presente e futuro do reino de Deus. E isso é um fator que diferencia o reino de Deus dos reinos da terra, porque ele tem um fator presente, aqui, agora, nesta dimensão, nesta esfera terrena, mas também tem um aspecto futuro na eternidade. Qual é a natureza do reino de Deus? A natureza do reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano em uma igreja local. O reino é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as suas obras e intervindo em tudo de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do nosso inimigo. Então, o reino de Deus é um reino espiritual com transformações físicas e visíveis através daqueles que fazem parte deste reino. Porque como súditos do reino de Deus, passamos a viver, andar, vestir, se relacionar neste mundo com a ótica do reino de Deus. Vivendo aqui, assumimos as características do reino de Deus, interagindo com a terra como embaixadores do céu. Então nós aqui vivemos, mas representamos os valores do reino. A dimensão espiritual exerce influência sobre o plano físico. Então o reino de Deus é primeiramente espiritual, mas ele já está entre nós e, portanto, nós, enquanto seres humanos e vivendo nesta dimensão, nós manifestamos os valores, as características do reino, que é espiritual, mas que nós já vivemos de acordo com este reino, tá certo? Ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino espiritual e passamos a viver sobre uma nova ótica. Eu já disse aqui em uma outra aula que o embaixador de um país, ele tem que manter as características do país de origem. E nós, enquanto pessoas que aceitamos a Cristo e, portanto, nascemos de novo, nós vivemos aqui, mas não mais com a ótica daqui, deste mundo. Tem uma aula que eu falei, acho que na aula de jovens, que eu falei de cosmovisão. A nossa ótica agora não é deste mundo. A ótica do cristão não é de acordo com este mundo. A forma, a cosmovisão, a forma como enxergamos o mundo, entendemos o mundo e vivemos neste mundo, não é mais meramente segundo as características deste mundo, as leis deste mundo e o príncipe deste mundo, tá certo? O mundo jaz do maligno, está sob o domínio do diabo. Não. Por quê? Porque agora somos cidadãos do reino de Deus. Então, assim como um embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, que está no Brasil, ele guarda e manifesta e expressa características do seu país de origem, o nosso país de origem, ao aceitarmos a Cristo, ele é mudado, tá certo? Nós deixamos de pertencer ao reino das trevas para pertencer ao reino da luz. Efésios 5:8, andai como filhos da luz. O que é andar como filhos da luz? Senão representar o novo reino, o reino de Deus, ao qual agora pertencemos. É isso que é a natureza do reino de Deus. Ela é espiritual, mas porque estamos inseridos neste reino, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso estilo de vida, nós manifestamos os valores, as características, a doutrina, os ensinamentos do reino de Deus. Reino de Deus no tempo presente.
A época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas e sofrimentos. As pessoas viviam cativas sob o domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para que um herói messiânico surgisse. Então, um dos grandes fatores que levaram muitos a rejeitarem a Cristo é que eles esperavam um rei político, alguém que os livrasse do domínio do Império Romano, tá certo? E foi nesse contexto que Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tá certo? Não é meramente um reino terreno, um reino político. O povo esperava um rei que impusesse frente ao poder de Roma e à ganância dos poderosos. Mas Cristo ofereceu algo inesperado. Era chegado o tempo de um reino muito mais significativo e que tinha suas dimensões no plano espiritual. Então, veja só. Assim como no tempo de Jesus, vivemos tempos de injustiça, desesperança, ódio, violência. O reino espiritual atua onde reino físico ou político algum pode atuar. Nenhum rei humano é capaz de transformar seus súditos como Jesus, o nosso rei, transforma. Nenhum reino é capaz de desenvolver valores humanitários como o reino de Deus, que é um reino de paz, justiça e alegria. Tudo o que a humanidade precisa. O reino de Deus nos restaura como pessoas, como cidadãos, atua de dentro para fora. Esses dados não são muito levantados, não é? Mas você aí na tua classe, talvez o seu testemunho mesmo de professor, ou testemunho de quantas pessoas na igreja que antes de conhecerem a Cristo, viviam uma vida dissoluta, uma vida de violência, uma vida de vícios, uma vida no tráfico, uma vida no álcool, uma vida nas drogas. Mas quando eles aceitaram a Cristo e os valores do reino, dia após dia, foram sendo implantados no seu coração pela palavra de Deus, esta pessoa, e não podemos dizer apenas uma ou duas, mas milhões e milhões e milhares de pessoas tiveram e têm as suas vidas transformadas pelo poder da palavra. Alguém desonrado agora tem honra. Alguém indigno agora é digno. Alguém que não tinha um nome agora tem nome. Por quê? Porque ao aceitar a Cristo, nós passamos a absorver os valores do reino. E isso gera impacto de transformação social. Impacto de transformação social. Em alguns lugares, gerou até mesmo impacto na economia, como lá em Éfeso. E em muitos lugares, se nós estudarmos a linha de todos os avivamentos da história, porque aonde o reino de Deus chega, chega paz, chega alegria, chega justiça. O súdito do reino de Deus é liberto dos vícios, droga, álcool. Isso gera transformação social. O súdito do reino fala a verdade, não se alegra com a injustiça. Vamos pensar nisso, viu? Ama o próximo, enfim, vive valores tão desejados por todos, mas que só em Cristo o homem encontra e pratica. Então nós temos visto o governo trabalhando para ajudar tantas pessoas, e governos, e prefeitos, e sociedade tentando ajudar pessoas drogadas, viciadas, mas não há nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade que liberta, para transformar a vida do homem. E a gente não consegue muitas vezes enxergar, porque a gente olha um e outro, mas se nós reunirmos todos os cristãos do mundo, pense no impacto que isso tem em transformação social, porque cada um que aceita Cristo é um drogado a menos, é um viciado a menos, é uma prostituta a menos, é um traficante a menos, e isso gera transformação
social. Tá certo? Muito bem. O reino de Deus no tempo futuro. Na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico ou das últimas coisas, tá certo? Da glória e do poder de Deus. Finalmente, Jesus triunfará sobre todo o mal e viveremos o reino de Deus no tempo futuro. Nós temos que prestar atenção. Ultimamente, muitos estão valorizando apenas o caráter presente do reino. Muitos estão valorizando apenas o caráter exterior do reino. Coisas materiais. Jesus prometeu sim vida e vida abundante. O homem tem sua vida transformada quando ele encontra Cristo. Mas o reino de Deus, ele também tem um caráter escatológico. Ele também tem um caráter futuro, tá certo? Ou seja, um caráter que avança desta dimensão para a dimensão da eternidade, desta esfera para a esfera celestial. A partir dessa grande verdade, precisamos estar vivendo intensamente uma expectativa com relação ao fim que se apresenta como iminente. Olha só, gente, o reino de Deus está próximo. Não apenas o reino já estabelecido por Cristo na terra, como o fim de todas as coisas, quando os seus súditos serão reunidos na sua glória, na sua presença. E nós não podemos perder a visão, a esperança, a expectativa desta dimensão eterna e futura do reino de Cristo. Por isso que o cristão não morre. A gente costuma dizer que passa para a eternidade. Ele dorme no Senhor. Por quê? Porque a vida não acaba aqui. A morte é apenas uma passagem. Ela pode chegar num acidente, ela pode chegar numa doença, ela pode chegar na velhice, pode chegar até na adolescência. O importante é que aquele que está firme em Cristo e, portanto, é súdito de seu reino, a sua vida, o seu futuro será na glória eterna com Cristo Jesus. Talvez o ponto mais ignorado, porém o mais precioso em relação ao reino de Deus, é que somos convidados a mudar de vida aqui, com condições de desfrutar de um destino eterno com Deus. Ou seja, o reino que se estabelece aqui é apenas uma passagem, uma peregrinação em direção à eternidade. Esse reino é fantástico, pois ele muda o destino eterno das pessoas. Que adianta um reino bom, por exemplo, um país de primeiro mundo onde não há violência, desemprego, mas que não pode garantir aos seus habitantes um futuro de paz. Pesquise aí um país de primeiro mundo, Bélgica, Holanda, enfim, próprios Estados Unidos, enfim, pesquise aí países onde não há desemprego, países que não conhecem a crise, onde não há favela, países onde não há, enfim, todas essas coisas que nós vemos no Brasil, de pobreza e tal. Muito bem, os governantes podem sim trabalhar para que os seus súditos tenha uma boa vida, tenha um bom lugar para morar, mas governante deste mundo algum pode garantir um destino eterno, pode garantir uma vida eterna com Cristo. Isso nenhum governante do mundo pode oferecer, mas no reino de Deus é isso que nos é oferecido. O reino de Deus nos garante, ainda que com dificuldades aqui, tribulações, um futuro com Cristo, o nosso Rei. Portanto, torna as adversidades insignificantes diante da glória que entraremos e desfrutaremos um dia na eternidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não é comparável
palpável o que passamos aqui em relação ao que viveremos na eternidade com o nosso Rei e com toda a sua glória. Portanto, não podemos perder a dimensão futura deste reino. Temos que pregar, temos que ensinar para crianças, para adolescentes, para todos. Temos que lembrar que o arrebatamento da igreja é iminente. Nós temos uma dimensão futura do reino de Deus e nós não podemos perder isso de vista, ficando olhando e restrito apenas às benesses da vida nesta terra. Há muito mais para viver, há muito mais para experimentar. A igreja, uma expressão atual do reino de Deus. A igreja apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos que foram libertos dos poderes do inimigo em nossas vidas. Lembra o que está aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós, ao aceitarmos a Cristo, saímos do domínio das trevas. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, domínio sobre a nossa vida, a menos que a gente não entenda agora o que representa a nossa salvação. O diabo não tem mais domínio sobre nós, a carne, Romanos 6, a partir do 11, a carne não tem mais domínio, não consegue mais nos escravizar. Por quê? Porque agora nós estamos em outra dimensão, nós agora somos a expressão, não mais do reino das trevas, somos a expressão do reino de Deus. O mundo só consegue enxergar o reino espiritual de Deus através do modo de vida da igreja. A igreja é a expressão, a manifestação do reino de Deus. Somos embaixadores do reino. Guarda essa frase, embaixadores. É aquele que representa o seu reino numa outra nação, tá certo? Tudo que fazemos, falamos, tudo, absolutamente tudo, glorifica ou desonra a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, tudo que a igreja faz, ela glorifica ou desonra a Deus. Se somos representantes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus, toda a nossa vida, todo o nosso modo de viver, como diz em 1 Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso comportamento. Uma igreja que não faz a diferença fica misturada, camuflada com o mundo, sem qualquer impacto significativo. A igreja deve fazer a diferença. E isso significa viver aqui com valores celestiais. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Como que o mundo enxerga quais são os valores celestiais? Através da minha vida, através da sua vida. Isso pode afastar pessoas que não querem mudar de vida, mas ao mesmo tempo aproximar aqueles que desejam seguir a Cristo, mas procuram a todo instante em nós, em nosso comportamento, uma fé autêntica, digna de ser imitada. Isso é uma igreja que faz a diferença. É uma igreja que atrai as pessoas, porque demonstra no falar, demonstra como cidadão,
demonstram como pai, como mãe, como aluno na escola, como acadêmico, como profissional, demonstram uma fé digna de ser imitada, tá certo? Então, esta é a nossa lição 10 para esse domingo, a dimensão presente e futura do reino. Vivemos aqui com os olhos na eternidade. Vivemos nesta terra com um comportamento que imita, que manifesta o céu. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Portanto, sejamos a todo tempo sal e luz, e que toda a humanidade possa ver em nós uma expressão nítida do que o amor de Deus pode fazer na vida do pecador. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Mais uma aula maravilhosa. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo. Fique na paz, boa semana e Deus abençoe tua casa, tua família, teus alunos, teus sonhos, teu ministério. Até a próxima aula. Deus abençoe.